Olá, graças e paz, dentro da nossa prática de devocionais diários, hoje quarta-feira, meu dia de trazer um devocional, uma consideração da Palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale aos nossos corações neste dia e através da Tua Palavra, Senhor, que ela é viva e ela é eficaz. Muito obrigado, Senhor, que nós lembremos sempre de guardar a Tua Palavra, de viver o dia a dia em santidade e de saber que nós temos uma herança garantida nos céus. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que nos guia e nos dá, Senhor, a conhecer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de compartilhar a respeito daquilo que vai vir para o futuro, que virá no futuro. E o subtítulo do capítulo 8 de Romanos é Glória Futura. E o verso 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, e eu diria, em que nível for, não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Nós teremos algo maravilhoso pela frente. Nós temos uma convicção baseado naquilo que foi feito por Cristo. Olha o que diz o verso 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Nós temos as certezas que podemos ter pela palavra, nós temos as certezas que podemos ter em Cristo Jesus. Nós temos as garantias por graça, por misericórdia, conquistadas na cruz do Calvário por Ele. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Nós estamos em esperança. Esperança não é aquilo que a gente vê, porque se nós víssemos, não seria esperança, é aquilo que não se vê. Mas Ele vai trazer salvação para quem tem esperança e o aguarda. Nós vemos ainda, voltando a Romanos, no capítulo 6, verso 6. Lembre-se disso. Nós somos novas pessoas. Romanos 6, 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Onde foi crucificado o nosso velho homem? Com Cristo. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Como eu devo viver o meu dia a dia? Não como alguém que é escravo do pecado. Por quê? Porque o velho homem já foi crucificado com Ele. Quem morreu, a Bíblia diz, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos futuro. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, o Espírito Santo ressuscitou a Cristo dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele.
porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Nós temos essa verdade expressa nas Escrituras. Hoje nós vivemos para Deus. Olha o que diz. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O caminho, a porta, o mediador, Cristo Jesus. Apocalipse vai nos dizer algo precioso, mas antes veja o que diz o verso 17 do mesmo capítulo, de Romanos 6, 17, diz assim: mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, tenham sido escravos, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Verso 18. Passaram a obedecer. Nós fazemos escolhas. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se não mais escravos do pecado, mas nos tornamos escravos da justiça. Verso 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, veja, escravos da justiça é ser escravos de Deus. E o que colhe-se como fruto de ser escravo de Deus? O fruto que colhe leva à santidade. E o seu fim, qual é o fim de alguém que é escravo de Deus? É a vida eterna. Em Apocalipse, como eu citei, no capítulo 1, Apocalipse de João, a revelação a João do final. E fala sobre Cristo. E ele vem dizendo no verso 5, Apocalipse 1:5, Cristo é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aponta para o futuro de um reinado. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, servos de Deus, escravos de Deus. Ele nos libertou para servir a Deus. E olha o que diz o verso 7. Apocalipse 1:7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu estou lendo na Bíblia NVI. Eu quero agora meditar e ler também o capítulo 5 de Apocalipse. E ele vai falar sobre o livro do Cordeiro, que está o livro com 7 selos, que estava escrito por dentro e por fora, e não tinha ninguém que pudesse abrir o livro. E há alguém. E o texto diz no verso 9 o seguinte: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação, de toda a etnia. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Olha o que diz o texto no verso 11. Então olhei, João, olhando, e ouviu a voz de muitos anjos, milhares de milhares,
e milhões de milhões. Imagina isso. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles há, que eles diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Vivamos o nosso dia a dia como escravos, não do pecado, mas escravos de Deus. Em esperança que nós somos salvos. Aguardemos com paciência. Deus em Cristo nos constituiu reis e sacerdotes para vivermos com Ele uma eternidade. Um texto que eu gosto muito de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá no verso 17 e verso 18, sobre nós nos consolarmos uns aos outros com estas palavras, e o contexto é o contexto do arrebatamento da igreja. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Ocupe a mente com estas palavras. Tenho ouvido dizer em alguns, o ministro da Saúde, por exemplo, diz isso: desligue um pouco a sua televisão. Ouça as notícias, sim. Seja prudente, sim. Mas olhe, ocupe a mente com o que é bom, o que é verdadeiro, de boa fama, que tenha virtude. Pensa nisso, pensa nessas promessas e vamos vivendo um dia de cada vez sob a tutela, sob a direção, sob o cuidado que Ele nos dá, porque Ele tem cuidado de nós, não esqueçamos disso. Promessas para o futuro e a presença e a realidade, e hoje Ele está conosco e Ele quer que nós continuemos a ser servos de Deus, servos, escravos de Deus, porque nós temos promessas garantidas para nós. Deus te abençoe. Saudade de dar o abraço, saudade de dar a mão, de beijar, de dar o ósculo santo, como diz a palavra de Deus. A gente não usa muito esse termo, mas é o que a Bíblia diz, né? E logo, se Deus permitir, nós vamos estar congregando, vamos aguardar, vamos estar sob a direção de Deus. Oremos pela nossa nação, oremos pelo mundo que passa por um momento tão difícil. Pai, obrigado por este tempo e que sempre nós possamos continuar firmados, seguros e atentos à Tua palavra. Em nome do nosso Salvador, Jesus. Amém. Deus abençoe.